Eu peguei e falei com ele, falei, ô Papacapim, toma cuidado que esse cara vai atirar na gente. Já senti uma coisa ruim. Aí eu peguei e falei com ele, pô, irmão, você vai dar tiro na gente trabalhando, você vai matar pai de família, pô? Tem necessidade disso, matar trabalhador? Eu acho que é por causa que ele ficou meio à mercê das minhas palavras que eu, né, vi ele atirando, porque ele ia atirar na motorista. Até um colega meu falou, se fosse eu na cabine do caminhão, eu acho que ele tinha tirado em mim, tinha tirado. Né? Eu não sei se é porque eu defendi a mulher ali, falando com ela, ao ponto dele apontar a arma, que eu vi ele apontando para a cara dela, e ele passou, fez esse disparo, né, contra o meu colega. Achei que ele ia atirar, mas depois que ele desceu do carro, ele fez a posição de alvo, que ele apontou para a minha direção, apontou para a direção dele, apontou, e depois que ele apontou para a direção, atirou, meu colega gritou, pegou em mim, acertou em mim. Conseguimos o depoimento completo da motorista que estava trabalhando com o Gari Laudemir, que foi morto friamente pelo fortão René Júnior. Ela também correu risco de vida com o bombadão. Ele vai atirar em nós, ele vai matar nós. Ele colocou a mão na cabeça. Você que me assiste vai se impressionar com o relato preciso que a motorista deu contando o passo a passo da ação de René Júnior até ele atirar contra o Gari Laudemir. E a Justiça de Minas Gerais decidiu, no dia 28 de janeiro de 2026, que René Júnior vai sim a júri popular em breve. Ele vai responder por homicídio qualificado e também pelos crimes de ameaça contra a motorista do caminhão. Ele vai responder também por tentativa de fraude processual e porte ilegal de arma de fogo, que era da esposa dele, delegada de polícia. Se ele for condenado, ele deverá ficar um bom tempo atrás das grades. Veja a reação do fortão ao saber que iria ficar preso até o julgamento. Aquele ar de superioridade que ele tinha, gente, acabou. A esposa delegada não quer mais saber dele. Resta agora a cela fria até o dia do julgamento pelo tribunal do júri. E olha, pelo jeito é bom ele ir se acostumando com a vida de preso, pois tudo leva a crer, na minha opinião, que ele vai ser considerado culpado e vai ter que passar longos anos tendo como residência uma cadeia. Após a prática do crime, já no período do início da tarde, após ele sair da empresa, quando ele retornava para sua casa, ele realizou diversas pesquisas no seu aparelho celular referentes às consequências do que ele havia praticado. Mas ele acredita que está preso ilegalmente. Minha primeira prisão foi ilegal. O que foi falado para mim pelo delegado foi o seguinte: suas testemunhas te reconheceram e temos a placa do teu carro. Eu falei, então, meu advogado falou, por favor, então me deixa ver a placa do teu carro. Aí ele disse, não, a gente só achou que tinha a placa 7. E começamos a procurar essa placa 7 em vários endereços. Foi isso que fizeram. Ele nega ter matado o Gari e se diz injustiçado. Meu nome é Jorge Lordello e é importante você saber que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal Na Cena do Crime. Você vai poder ter contato direto comigo e a minha equipe de investigadores. Prometo responder todas as suas dúvidas e curiosidades dos principais casos policiais da atualidade. E olha, aproveita o embalo e já se inscreva no canal e deixa o seu like que nos ajuda bastante, hein? Bom, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, trazendo a narrativa impressionante da motorista do caminhão de lixo que presenciou o seu colega de trabalho ser morto friamente. Mas ela diz também que ela teve muito medo de ser assassinada pelo René Júnior, pois ele lhe apontou a pistola que era de propriedade da esposa delegada. Aí ele parece que ele queria se aparecer e foi aí que ele baixou o vidro, apontou para ele, eu só vinha falando, se você encostar, esbarrar, eu te dou um tiro na sua cara, debaixo da porta do caminhão. Olha, se você quer realmente passar num concurso para qualquer carreira policial, eu tenho, é claro, que te indicar o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, o melhor colégio, a melhor escola preparatória para quem quer ser polícia, hein? Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já passaram no concurso para PM, Polícia Civil, PRF, Polícia Federal e também várias cidades onde tem GCM. Olha que bacana. E além dos cursos preparatórios para você se tornar polícia ainda esse ano,
O Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e o famoso EJA, para quem está precisando concluir os seus estudos e poder prestar alguns concursos para a polícia. Então, acesse o QR Code que está aqui na tela, o telefone, o site, que você vai ser encaminhado através do Na Cena do Crime e vai ter um atendimento todo especial. Na manhã de segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, por volta de 9h07 da manhã, uma mulher de nome Eledias Aparecida Rodrigues dirigia tranquilamente um caminhão de coleta de lixo no bairro da Vista Alegre, em Belo Horizonte, quando, em dado momento, um carro de luxo, dirigido por René Júnior, teve que parar na sua frente. A mulher que dirigia o caminhão de coleta de lixo presenciou a morte do seu colega de trabalho, o Gari Laudemir, que tinha 44 anos de idade e trabalhava há 9 anos com ela como coletor de lixo nas ruas. Ela vai ser testemunha fundamental no julgamento que vai ocorrer em breve no Tribunal do Júri. E hoje você vai ter acesso a todo o relato dela, pois ela viu, ela presenciou o assassinato do seu amigo de trabalho. Laudemir deixou muitos amigos. Um cara do bem, trabalhador, com a filha de 15 anos, trabalha todo dia, acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, para um dia depois do Dia dos Pais acontecer um trem desse. É muito ruim, horrível, não tem nem explicação para um sentimento desse. É revolta. Com justiça em primeiro lugar. E espero que ela venha. Olha, pessoal, é difícil de acreditar que um trabalhador que apenas fazia os seus ofícios, ajudando a cidade a ficar mais limpa, acabasse morto de uma forma tão banal e tão cruel. O pedido dos colegas de trabalho é por justiça, pois o sentimento é de total revolta. Isso é covardia, viu? Matou um dos nossos aí, covardia! O valentão René Júnior aguarda o julgamento na cadeia. Ele foi preso 8 horas depois do crime bárbaro que praticou. Ele estava leve e solto, cuidando dos seus músculos em uma academia de luxo de musculação que fica no bairro Estoril, lá em Belo Horizonte. Com a chegada dos policiais, ele perdeu a valentia e entrou na viatura, escondendo o rosto. Nós do canal Na Cena do Crime tivemos acesso à audiência onde a motorista do caminhão de coleta de lixo contou com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu e principalmente como foi que René Júnior matou o seu colega de trabalho Laudemir. Essa mulher poderia sim ter sido morta, pois por pouco René Júnior chegou a apontar sua pistola para ela e faltou pouco para ele apertar o gatilho. A juíza inicia a audiência. No dia dos fatos, no dia 11 de agosto de 2025, o que aconteceu? Como que esses fatos se deram? O que a senhora se recorda? A motorista do caminhão começa a contar o que ela presenciou. Estava trabalhando, né? Estava trafegando na Tereza Cristina, que é uma avenida que dá acesso ao bairro Vista Alegre. Aí eu adentrei na rua Jequitibá, coletei o primeiro tambor da oficina, onde em frente tem até uma câmera que registrou algo a respeito do crime. Coletei esse tambor, andei um pouco, dirigi um pouco mais para frente e tinha outros carros populares menores passando e os coletores sempre me auxiliam, tanto atrás quanto na frente, para a gente não ter nenhum acidente. E também eu tenho que ter muita atenção no trabalho deles para não machucar eles também. Ela conta sobre a chegada de René Júnior com o seu carrão. Passaram alguns carros, os meninos manobrando, chamando. E aí, na esquina com essa rua Jequitibá com a Modestino, se não estiver enganado, é Modestino, o René, ele entrou, ele estava entrando, saindo da Modestino para entrar na Jequitibá para ter acesso à Tereza Cristina. E tinha carro estacionado dos dois lados. A rua, ela não é uma rua assim muito estreita, não. Ela é uma rua mediana, só que eles colocam o carro na esquerda e na direita. Então, assim, a gente tem que manobrar, porque o caminhão é um caminhão grande, um caminhão que faz barulho, um caminhão alto.
E ele estava vindo, entrando na Jequitibá para ter acesso à Tereza Cristina. Foi onde ele estava com dificuldade. E com essa dificuldade, eu coloquei a cabeça pro lado de fora do caminhão e falei, moço, pode vir, joga mais um pouquinho que dá. E os coletores puxando os outros carros, vem, vem, que é o gesto, né? A gente fala até um pouco alto, porque o caminhão, ele tem uma prensa, e ele é muito alto, o caminhão. Aí eles, vem, bora, vem, vem. Observe que a motorista fez o que pôde para ajudar René Júnior a não fazer uma bobagem. Possível ajudar ele a manobrar, porque eu senti que ele estava com dificuldade. Alinhei o caminhão próximo ao poste, bem no meio-fio, à minha direita. Encostei, coloquei a cabeça lá de fora, falei, pode vir, moço, vem, vem, vem. Aí nele ficar lado a lado comigo, direção por direção, eu não consigo dizer para você de onde que ele tirou uma arma, uma PT 380 preta. Eu até sei a arma, meu pai era policial, então eu reconheci na hora que é esse porte de arma. Gente, olha que absurdo. Numa situação de trânsito, o fortão René Júnior empunha a pistola, que era de propriedade de sua esposa, que é delegada de polícia em Belo Horizonte. Ele parou lado a lado comigo assim, já estava com a arma na mão, ou perto da perna, em alguma posição assim, bem próxima do corpo dele. E eu gritando, vem moço, pode jogar, passou. Aí quando ele encostou bem assim comigo, que eu tive esse posicionamento de conseguir olhar para ele, como eu estava de cima para baixo, deu para ver perfeitamente o rosto dele, porque o caminhão é alto. Aí ele fez um gesto com a arma assim e falou, se esbarrar no carro, eu vou dar um tiro na cara. Imagine você, trabalhando num caminhão, quando um condutor maluco lhe aponta uma arma de fogo. Mas qual será que foi a reação dessa motorista do caminhão de lixo? Aí eu falei assim, moço, você vai tirar em mim? Você tem certeza? Você vai tirar em mim? Aí o Thiago, que é o outro coletor meu, o outro gari, viu, ele já tipo reconheceu ali todo o movimento dele e entrou no meio entre a minha porta e a porta dele e começou a gesticular com ele, vai embora, moço, vai. Veja que René Júnior poderia ter ido embora, pois a motorista deu passagem para ele com o carro, mas o fortão preferiu ficar com a arma da esposa em punho. Um coletor de nome Tiago pediu também para René Júnior ir embora. Aí o Tiago falou, vai moço, vai embora, passou, vai com Deus, vai. Eu achei que ele ia embora. Mas René Júnior não foi embora. Sabe o que aconteceu? Ele permaneceu no local com o diabo no corpo. Na hora, eu tive um pressentimento assim, que quando eu estava olhando para o retrovisor, porque o Laudemir estava à esquerda, na calçada, abaixado, pegando as sacolas de lixo atrás dos carros que estavam estacionados, que era de um lado e de outro. Aí eu vi que ele freou, eu achei estranho, porque não tinha mais carro, os carros que estavam ali meio que parando ainda para passar, que a rua estava com dificuldade, já tinha entrado na Tereza Cristina. Ele freou de uma vez, desceu, aí ele deixou, não sei se é cartucho, a parte lá da arma cair, cartucho mesmo, né? Cair, aí ele abaixou, pegou, inseriu de novo esse acessório lá da arma e deu. Nesse momento que eu vi que ele pegou, que ele estava armado, eu falei, gente, tem 2 coletores para trás, que é o Adilson mais o Laudemir, que estava um pouco mais para a esquerda, mas estava atrás do caminhão. Isso tudo foi na traseira do caminhão. É inacreditável, pois René Júnior foi escalando as suas atitudes violentas. Ele pegou, inseriu, ele deu 2 passos, tipo uns 2 passos para frente, para se posicionar da traseira do carro dele. Aí na hora que eu vi que ele fez esse gesto todo, eu já coloquei esse corpo meu todo para frente, assim, para fora da janela e gritei, gente, ele tá armado, ele vai atirar em nós. E eu, naquele momento, eu pensei, ele vai atirar em todo mundo, porque se ele já tinha passado, e ele deveria ter uma postura de ir embora, que foi uma coisa ali boba de passagem. E nós demos preferência para ele. O bombadão teve todas as chances de ir embora, mas ele ignorou. Desejava mesmo confusão e das grandes. O relato da motorista agora, presta atenção, pois é chocante. Ele desceu, aí na hora que ele mirou, ele fez essa posição assim,
Ele mirou essa posição aqui, onde estávamos eu e o Tiago. No meu posicionamento hoje, né, que eu já refleti muito sobre isso, ele não gostou de eu ter orientado ele a passar e ele ia atirar em sentido ao Tiago e em mim, por quê? Porque ele mirou em nós. Depois que ele viu o movimento do Lau, que estava na calçada, ele atravessou. Ele estava com lixo na mão, falou comigo. É nítido que ela se emocionou ao relembrar os momentos finais da vida de Laudemir, que iria ser morto friamente na sua frente. O movimento do Laudemir sair da calçada, ele estava apontando para nós. Aí na hora que o Lau estava vindo com um saco de lixo, porque na mente, creio eu, do Laudemir, ele estava exercendo o serviço dele ali. Então ele não assimilou talvez direito o que estava acontecendo ali, e eu tentando alertar ele. Ele pegou o lixo, veio andando para fazer o serviço dele, que é jogar lá dentro do compactador. Ele mudou, ele fez um movimento assim de mudança assim da arma um pouquinho para cá, da esquerda. Aí eu só vi uma luz brilhando assim, e depois ele gritando que tinha acertado ele. Ao receber um único disparo, Laudemir passou a agonizar, andando de forma descontrolada. Nesse momento, a juíza criminal do caso faz uma pergunta. Então, a senhora está dizendo que foi visível o momento em que o René mudou a mira e atirou no Laudemir. Então, não foi um tiro acidental. A motorista respondeu com firmeza. Não foi. Ele tinha a mira certa. Ele mirou em mim que eu falo assim, que eu estava mais protegida, que eu estava dentro do caminhão. Mas como eu tinha colocado a cabeça pro lado de fora, que eu fiquei preocupada com meus colegas, e aí ele ainda gritou, duvida? Você duvida? Porque nesse ritmo nosso de trabalho, eu já falei, nós falamos alto, porque o caminhão é barulhento. Aí na hora que ele passou, os meninos gritaram, bora, Eli, bora! Bora, que eles são muito alegres para trabalhar. Aí do nada ele freou esse carro, já tinha passado bastante do caminhão, assim, já era para ele ir embora, e desceu e fez isso. Ele estava assim com uma implicância, aí depois, não sei, parecia que ele tinha algo para fazer que era mais importante que qualquer outra coisa na vida dele, na vida dos outros. Se prepara, pois agora a motorista vai contar o que René Júnior fez após fazer o disparo fatal. Ele saiu normalmente. Ele entrou no carro e nem saiu acelerando o carro dele, assim, como assim, tô dando fuga, não. Ele entrou normalmente, foi embora. Ela contou também dos problemas emocionais que passou a ter após presenciar a morte do colega de trabalho, o Laudemir. Mudou muita coisa. Eu já tive crise de ansiedade, ela retornou. Eu já fiz um tratamento anterior. Eu, assim, estava custando a dormir, tive que ser medicada, tomando Rivotril para dormir. Não todos os dias, né? Quando bate a ansiedade, eu tive um descontrole para urinar. Eu dormia, que eu urinava dormindo. Eu não consigo nem ver esse cara, nem em reportagem antiga, se tiver. Mas quem era o Gari Laudemir? Uma pessoa muito bacana. Um homem, assim, na cidade, né? Que ele era de Nova Contagem, né? Muito querido. Ele fazia parte da comunidade mesmo, como todo. Era frequentador da igreja lá, da igreja quadrangular. Ele era um cara que eu chegava assim, se eu chegava um pouco atrasada, isso é uma parte que me toca muito, porque ele batia no caminhão, tem café lá. Eu vou falar, eu tenho que conferir aqui, eu tenho que olhar o óleo, a água, as molas do caminhão, bater um martelo aqui no pneu para ver se tá tudo ok. Eu vou lá pegar para você. Ele tinha gentileza, ele era uma pessoa gentil. Então, assim, ele faz falta demais. E tem mais, hein? Quero te colocar mais a fundo na cena do crime que redundou na morte do Gari. Um Gari de nome Tiago que estava trabalhando lado a lado com o Laudemir e viu toda a tragédia, presta atenção. Ele desceu do carro, eu só vi ele falando, você está duvidando de mim.
Nesse momento, o Gari Thiago percebeu o perigo. Aí na hora que eu vi que ele tava com a arma, que ele já veio puxando o armamento da arma, né, para dar o tiro, eu vi que o pente caiu no chão. Não sei se ele encostou, que o negócio do pente da arma caiu no chão e ele pegou a arma. Na hora que ele pegou a arma, foi o tempo de eu falar com ele. E o meu colega que estava do meu lado, em cima do passeio, estava com lixo na mão. Eu peguei e falei com ele, falei, ô Papacapim, toma cuidado que esse cara vai atirar na gente. Já senti uma coisa ruim. René Júnior teve todas as chances de ir embora sem atirar. Pô, irmão, você vai dar tiro na gente trabalhando, você vai matar pai de família, pô? Tem necessidade disso, vai matar trabalhador? Eu acho que é por causa que ele ficou meio à mercê das minhas palavras, que eu, né, vi ele atirando, porque ele ia atirar na motorista. Até um colega meu falou, se fosse eu na cabine do caminhão, eu acho que ele tinha atirado em mim. Tinha atirado. Mas o bombadão atirou sem dó e sem piedade, pois para ele a vida de um trabalhador não vale absolutamente nada. Colega, achei que ele ia atirar, mas depois que ele desceu do carro, ele fez a posição de alvo, que ele apontou para a minha direção, apontou para a direção dele, apontou, e depois que ele apontou para a direção, atirou, meu colega gritou, pegou em mim, acertou em mim. E depois do tiro, restou a dúvida do que fazer. Com a mão na barriga, e eu falei com ele, acertou no você mesmo, Papacapim? Ele falou, acertou. Eu falei, não, mentira, não acertou não. Na hora que ele levantou a mão dele cheia de sangue, cheia de... vazando sangue mesmo. Eu falei, nossa, e agora? Aquilo ali já me deixou no desespero, porque eu não sabia se eu socorria ele ou se eu também olhava para a motorista. Porque na hora que ele foi alvejado, ele desceu do caminhão e ficou no desespero, gritando. E eu gritando aos meus colegas, ô Evandro, pega o celular, filma o cara, porque o cara atirou e acertou no Papacapim só. Olha, pessoal, eu acredito que o René Júnior deve ir à júri popular no primeiro semestre agora de 2026. Eu tenho certeza que vai ser o julgamento mais esperado deste ano. Nós, do canal Na Cena do Crime, estaremos acompanhando de perto e quero ver se eu consigo ir assistir esse júri para poder passar todas as informações para você que sei que gosta de assistir o canal Na Cena do Crime, pois aqui nós trazemos riqueza de detalhes. E agora, é claro, chegou a hora de saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que René Júnior tem chance de ser absolvido ou acha que a condenação é certeira? Vamos ter justiça pela morte do Laudemir ou vai ser mais um caso que pode acabar em pizza? Escreva agora aqui o que você pensa sobre isso nos nossos comentários. E para a gente fechar com chave de ouro, dá essa força para a nossa equipe, se inscreva no canal agora e também deixe o seu like, ative o sininho de notificação para você não perder os nossos lançamentos semanais e compartilha com os seus amigos as nossas histórias e dá uma passada para ver as nossas categorias de membros, que está muito legal, hein? Tá bom? Até o próximo vídeo.